Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, dizer Shalom Adonai. Você está nesse exato momento no canal Águia Teológica. Estamos aqui para pregar, ensinar e falar sobre teologia e as profecias dos últimos dias, ou profecias que estão relacionadas com acontecimentos finais. Eu quero aqui apresentar para você 3 erros que devem ser evitados na interpretação da Bíblia ou na interpretação da profecia. Eu quero apresentar para você aqui 3 erros. Mas neste primeiro vídeo, eu vou apresentar o primeiro erro que deve ser evitado na interpretação da Bíblia ou da profecia. Tá bom? Primeiro erro. O primeiro erro é a interpretação errônea da passagem. O que significa isso? Vamos pegar aqui Mateus capítulo 13, versículo 33. Vamos lá? Vamos aqui pegar o celular. Mateus capítulo 13 e versículo 33. Aonde temos ali uma parábola muito conhecida, mas muitas vezes mal interpretada. Diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Esta passagem bíblica de Mateus capítulo 13 é muito mal interpretada por muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas que ensinam sobre essa passagem, elas dizem que a igreja aqui é a mulher. A igreja é a mulher. Que põe o fermento, o evangelho, nas 3 medidas de farinha, o mundo. Ou seja, uma passagem que algumas pessoas utilizam e interpretam esse texto como sendo a igreja fazendo missões, colocando ali o fermento em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. A igreja é uma mulher missionária, colocando ali, pregando o evangelho, a palavra de Deus para o mundo, e todo mundo acaba sendo cristianizado. Mas nós sabemos que não é bem por aí aquilo que a Bíblia diz que acontecerá nos últimos dias. Vai acontecer, na verdade, é o afastamento, é a apostasia. Vai acontecer, na verdade, a igreja vai inchar, a religião vai tomar conta, a apostasia, as falsas profecias vai acontecer inverso do que muitas pessoas estão aí interpretando esse texto. Nós não podemos aceitar, de fato, este tipo de interpretação, por isso eu digo que é um erro que deve ser evitado, é a interpretação errônea da passagem, e existem outras passagens que também as pessoas cometem este mesmo erro. Aqui é apenas uma das passagens que podemos dizer que as pessoas interpretam com uma interpretação errônea da passagem. Por que não podemos aceitar que realmente aqui a mulher representa a igreja, pregando o evangelho, que é o fermento, e colocando nas 3 medidas de farinha, que seria o mundo? Porque em Êxodo capítulo 12, versículo 8 e versículo 15 e 20, é ordenado que os israelitas tirassem o fermento dos pães, que não fizesse pães com fermento na Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, versículo 8, versículo 15 ao 20. Então, através do segundo livro do Antigo Testamento, a gente descobre que fermento, aqui neste contexto de Êxodo, não representa algo bom. Não representa algo bom. Nós temos também em Marcos capítulo 8, versículo 15 ao versículo 21, Mateus capítulo 16, versículo 11 e 12, e Lucas capítulo 12, versículo 1, Cristo refere-se ao fermento como símbolo de falsas doutrinas e hipocrisia dos fariseus, saduceus e herodianos. Então, em Marcos 8, 15 e 21, Mateus 16, 11 e 12, Lucas 12, versículo 1, o próprio Jesus Cristo ensina que o fermento simboliza falsas doutrinas, hipocrisia dos fariseus, saduceus e herodianos. Então, fermento no Antigo Testamento, em Êxodo, não representa algo bom. Já no Novo Testamento, o fermento representa falsa religião, falsa doutrina, hipocrisia.
Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8, usa o mesmo símbolo, emprega o mesmo símbolo para significar o fermento da maldade e da malícia. Então, o fermento é conhecido como algo ruim em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 8, de 15 ao 20, e também em Marcos 8, 15 e 21, Mateus 16, 11 e 12 e Lucas 12, versículo 1, como símbolo de falsas doutrinas, hipocrisias, e o apóstolo Paulo emprega este mesmo termo, fermento, para dizer que ele representa a maldade e a malícia. Então não podemos dizer que a mulher que representa a igreja coloca o fermento nas 3 medidas de farinha. Seria a igreja colocando uma falsa doutrina, a igreja pura, santa do Senhor, colocando uma falsa doutrina ou pregando um falso evangelho para o mundo? Isso é impossível, porque a igreja proclama a verdadeira palavra de Deus, a palavra poderosa do nosso Pai. Qual seria a verdadeira interpretação desse texto de Mateus capítulo 13, versículo 33? A verdadeira interpretação dessa passagem é que a mulher representa a falsa religião, ou as falsas religiões, não colocando ali o evangelho, mas esse fermento representa uma falsa doutrina, falsos ensinamentos no meio do povo de Deus. As 3 medidas de farinha representam a humanidade em geral, as pessoas em gerais, as nações. Então, uma falsa religião ou falsas religiões colocarão doutrinas diabólicas, satânicas e humanas, proclamarão um evangelho distorcido e lançarão este evangelho para as almas, esse falso evangelho, de uma forma que tudo fique levedado. Ou seja, haverá um inchamento, haverá aí nos fins dos tempos, no fim dos dias, um afastamento da verdade da palavra de Deus. Então, podemos entender isso com aquilo que estamos presenciando no cenário mundial. Muitas igrejas se afastando da verdadeira palavra. A falsa religião introduzindo dentro da igreja ou no meio do povo de Deus falsas doutrinas. Temos aí também a igreja, entre aspas, conhecida como a igreja oficial do Estado, conhecida aí, como você já sabe, né? Tem aí a mariolatria, a infalibilidade papal, tem o celibato, tem a reza das missas e etc. Aí podemos perceber que a corrupção, a falsa doutrina realmente tomou conta das classes sociais, tomou conta das várias nações e multidões que estavam sedentas pela palavra de Deus. Está aqui o primeiro erro a ser evitado na interpretação bíblica da palavra de Deus. A interpretação errônea da passagem. Por isso é importante você entender contexto, texto, conhecer os termos, o original grego, o original hebraico, fazer comparações e utilizar a Bíblia toda para você chegar à verdadeira interpretação das Escrituras, porque isso, sendo feito, você terá uma verdadeira interpretação da Bíblia Sagrada. Que Jesus lhe abençoe. Até o próximo vídeo, com mais princípios e com mais um erro que você deve evitar na interpretação das Escrituras Sagradas.